o que eu vou falar agora, certo? Ó, a gente vai discutir, vai conversar sobre esse artigo aqui, que faz a seguinte pergunta: se existem infinitos naturais consecutivos não primos. Então, é uma pergunta meio estranha, porque se você pegar o conjunto dos naturais, então esse artigo foi publicado aqui no OJMP, nessa revista, é um artigo revisado por pares, depois no final do artigo eu mostro a lista de autores, né? Foi publicado em 2020. E é uma pergunta, assim, em princípio estranha, porque você fala, não, eu já responderia que não, porque os números naturais são infinitos naturais consecutivos e você tem infinitos primos lá dentro. Só que, então, em princípio, a resposta seria não. Mas acontece, quando você está tratando sobre infinito, tem muitas coisas obscuras que acontecem no infinito, ao se trabalhar com os infinitos, né, que fogem da nossa intuição clássica, certo? Então, é por isso que muita coisa diferente acontece quando você está tratando de infinito e pode até ser que a resposta para essa pergunta seja sim, né? Se você definir as coisas corretamente. Então, aqui, o resumo, né? Então, ele faz duas coisas. Provamos que existem N números compostos consecutivos para qualquer valor de N. Em seguida, analisamos o caso em que N tende ao infinito. Aqui na primeira frase, está dizendo assim, ó, existem N números compostos consecutivos. Em outras palavras, existe uma sequência com N números consecutivos contendo nenhum primo. Eu acho que a minha cachorrinha está fazendo barulho, mas ela não estava aqui dentro. Ah, tá. É que ela dorme, ela começa a fazer barulho, começa a falar. O teorema é esse aqui, ó. Existem N números consecutivos contendo nenhum primo para cada N natural. Assim, dá uma pensada, vê se vocês compreenderam. Por exemplo, se eu falar assim, N igual a 10, vai existir nos naturais, eu não sei qual que é o número, qual que é essa sequência, mas existe, tá? A gente vai provar aqui que existe. Você vai ter 10 números consecutivos compostos, ou seja, nenhum primo lá dentro. Aí você fala, não, tudo bem, 10, tudo bem, mas e 100 também, e 1000, e 10 e 1 milhão. Então, 10 elevado a 100, que é um número gigante, que é o Gogol, ou você pegar o Gogolplex, que é o 10 elevado a um Gogol, que é um número inimaginável, existe uma sequência de números consecutivos, 10 elevado a 100 números consecutivos, com nenhum primo lá dentro. É um resultado muito forte, mas muito forte. Então, aqui, a demonstração, nós vamos demonstrar esse teorema aqui. Agora, dúvidas, escrevam, perguntem, tá? Não deixa passar, porque a matemática ela é cumulativa, né? Um raciocínio seguinte acaba dependendo do raciocínio anterior. Então, aqui está citado a bibliografia, referência 1, que contém essa demonstração, de forma mais resumida, e aqui a gente fez de forma mais ampliada, com comentários, né? Mais sobre algumas coisas. Por exemplo, então, a demonstração ela começa aqui, tá? Suponha o N pertencente ao conjunto dos naturais. Eu estou definindo os naturais aqui, começando do 1, sem o 0, que é mais conveniente. Agora, então aqui eu estou explicando a demonstração, tá? No livro não está explicando dessa forma. Ele apresenta só um mínimo ali, talvez em 2, 3, 4 linhas ele faça, porque ele vai só direto ao ponto, assim, o que torna um pouco, às vezes, mais difícil de entender. Ele faz isso no começo do livro, porque ele está só apresentando para depois se aprofundar, iniciar do básico. Porque eu estou seguindo a mesma estratégia aqui nesse curso, né? Então, a gente precisa definir um natural X para provar 4. 4 é o teorema que a gente quer provar. O 4 é o teorema que a gente quer provar, que existem N números consecutivos sem nenhum primo. E aí, como que prova? Você vai precisar construir um número X e provar o teorema 4, só isso. Inventar, você vai inventar X igual a 2 elevado a N, ou X elevado a... Você tem uma infinidade, teria
Se esse teorema não tiver... Antes dele ser provado, o matemático que primeiro fez essa demonstração deve ter pensado numa série, não sei quantos meses ou quantos anos a pessoa passou para chegar nesse insight, né, nessa demonstração, certo? Juliana, quer perguntar? Quero, professor. Eu quero ver se eu entendi o que a gente está... Ai, meu Deus. O que a gente está querendo provar. A gente quer provar que existe, tipo, dentro do conjunto dos naturais, existe uma sequência de números N que não tem nenhum primo dentro, mas a gente não vai garantir que esse N é infinito. Ou tem que garantir que esse N é infinito? Então, muito boa a sua pergunta. Tem duas perguntas, né? Você fez duas perguntas. E com a sua primeira pergunta, sobre o que a gente vai provar, me deu a ideia aqui, às vezes eu esqueço, tá? Então, muito bom, tá? Me deu a ideia de eu colocar o exemplo dos naturais aqui, colocar o conjunto, né? A sequência aqui, 1, 2, vou escrever vários para a gente separar, ver a distância aqui, né? Tá bom aqui. Então, a sua primeira pergunta é sobre o que é o teorema. Então, assim, são duas coisas. O artigo, ele vai demonstrar o teorema, que é exatamente isso que você acabou de falar, que existem, dentro do conjunto dos naturais, existem sequências com N números consecutivos não primos. E esse N pode ser qualquer número. Isso é uma parte do artigo. A outra parte do artigo é discutir se esse N pode ser infinito. Tá? Só que, para título da nossa disciplina, só precisa dessa primeira parte. Tá? Mas quem tiver mais interesse, pode continuar depois lendo o artigo. A gente vai... porque... Não, entendi. Entendi. Eu entendi. Certo. Claro como... perfeito. Aqui, por exemplo, aqui você tem, dois, eu coloquei em amarelo os primos. Não vai dar para ver muito, mas, por exemplo, aqui é uma sequência contendo 1. Quer dizer, não tem número consecutivo, só tem um número não primo, né? Aqui também entra o mesmo caso. Mas aqui você tem 3 números consecutivos contendo nenhum primo. Então aqui já dá para ter uma ideia. 8 não é primo, né? Porque se decompõe 2 vezes 2 vezes 2, aqui 3 vezes 3, 2 vezes 5. São números compostos. Então você tem uma sequência com 3 números consecutivos, né? Um atrás do outro, assim, 8, 9, 10, contendo nenhum primo. Aqui é só um que tem, aqui de novo são só 3, tá? Mas se a gente continuar pegando essa lista com mais números mais inteiros, mais naturais aqui, inteiros positivos, você vai ver que o espaçamento dos primos começa a aumentar. Esse é um resultado, assim, aliás, que esse teorema que diz isso também. Não é que diz isso, mas você vai concluir que isso vai estar acontecendo, porque o N pode ser qualquer número, né? Então, é uma sequência. Aqui eu só pude mostrar que tem o N igual a 3. Então, para esse caso aqui, o N é igual a 3. Então, a gente conseguiu 8, 9, 10, 3 números consecutivos, não tem nenhum primo, N igual a 3. Mas o problema, o legal é que você vai poder... Esse N pode ser qualquer número. E a segunda parte da sua pergunta é o que o artigo faz em discutir. Depois que a gente prova o teorema, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa discussão. Se não tiver ficado claro, pode perguntar de novo. Não, eu entendi. Certo. Então, assim, para provar isso, a gente vai precisar inventar um número, X, uma fórmula, que usando a lógica matemática, um método de demonstração, que é o método da indução, princípio da indução, eu vou chamar de método, né? Criar um X, né? Vai criar um número. Então, por exemplo, aqui, o insight é fazer
começa agora, né? Esse aqui é um insight mais... Sempre um teorema tem um ou dois insights que são insights cruciais, ou insight criativo, né? Que eu chamo, ou simplesmente insight. O insight foi ter criado essa fórmula desse jeito aqui. X igual a n mais 1 fatorial mais 2. Então, o fatorial, só lembrando, né? Vocês já sabem, por exemplo, 7 fatorial, você vai multiplicar o 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse que é o fatorial, para quem não estiver lembrando. Então, quando você faz... Então, o que é o n mais 1 fatorial? O n mais 1 fatorial é o n mais 1, você vai subtraindo 1. n menos 1, n menos 2, até o número 1. Esse é o n mais 1 fatorial. Você faz n mais 1 fatorial e depois você soma 2. É curioso que dá certo. Professor, Oi. o n mais 1 é por conta do caso de para o valor de n continuar sendo n. Por exemplo, se eu fizer 7 fatorial, aí ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Só que no vezes 1 seria como se eu tivesse parado no vezes 2. Aí ele adiciona esse mais 1, que é para poder ficar o 7, a sequência de 7 números, múltiplo de 7 números consecutivos. Certo. Deixa eu pensar. Eu entendi sua pergunta. Então, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Toda demonstração matemática, você vai ver que ela prova o que você precisa provar, mas dificilmente o autor da demonstração comenta, né, sobre como ele chegou nessa demonstração, que no caso aqui seria como ele chegou nessa fórmula, basicamente, ou por que ela é assim, né? Quem vai responder por que ela é assim é a demonstração propriamente. Então, por exemplo, para responder a sua pergunta, a gente vai precisar olhar aqui os argumentos da demonstração para a gente ter a sacada por que esse 1, porque basicamente assim, ó, deixa eu só reformular. Se eu bem entendi, a pergunta do Marcos é assim, por que tem esse 1 aqui dentro da fórmula? Tá? Para mim, o que ele está perguntando é isso. Por que tem esse 1 aqui dentro do fatorial? Para responder, a gente vai precisar olhar essa demonstração, aí a gente vai precisar, na cabeça, fazer um paralelo, caso esse 1 não estivesse aqui, e aí, se a gente fizer essas duas coisas, a gente vai entender por que 1 está aqui. Mas não é fácil, essa pergunta que você fez, para qualquer teorema que fosse, não é fácil responder. Se você saber exatamente justificar por que essa fórmula tem que ser assim para poder provar o teorema. Então, vamos começar a discussão, que de repente, aqui no meio, a gente enxerga por que esse 1 está aqui. Certo? Que talvez, que aí eu sublinhei aqui, ó, que pode ser que tenha a ver com esse 1, mas, enfim, não é uma coisa assim tão fácil de enxergar, tá? Para essa pergunta que você fez. Criado esse X, essa fórmula, o objetivo é mostrar... Então, você tem que mostrar que existe uma sequência com N números consecutivos. Então, o que acontece? Esse X, ele é um X mais zero. Vou colocar esse zero só para a gente perceber que aqui tem N números consecutivos, tá? Porque, se você fizesse X mais 1 até o X mais N, você teria N números consecutivos. Como você começou do zero, então você fez assim, x mais 0, x mais 1, até x mais n menos 1. Então, essa sequência tem n números... Ó, até para melhorar o artigo, eu poderia colocar assim, ó, é possível mostrar que nenhum dos n números consecutivos a seguir... Depois eu vou colocar essa alteração no artigo. Porque aqui você tem N números consecutivos. Ó,
Por quê? Porque você está começando do... Por exemplo, por exemplo, se você tem aqui, ó, 0, 1, 2, você tem quantos números consecutivos? Como você começou do 0, você tem 2 mais 1, então são 3 números consecutivos. Né? Não sei se ficou claro. Alguém, então, por exemplo, aqui você tem N números consecutivos, você está indo até, é como se fosse, eu acho que talvez era bom ver um caso, vamos fazer um caso que o N é pequeno, assim, N igual a 3, tá? Então você vai ter aquela sequência, começa com x mais 0, depois fica x mais 1, depois ele tem que terminar aqui tem que ser o N menos 1, ou seja, o 2. Então, você vai ter 1, 2, 3. Então, para você ter 3 números consecutivos, você tem que começar do 0 e somar, né, até o N menos 1. É isso que eu estou querendo explicar. Professor, oi. Esse que você está querendo dizer não é sobre os passos do princípio da indução? Que é, primeiro você tem que encontrar um primeiro termo que funciona, aí depois você determina um N, e aí se ele valer para N, mas o princípio da indução finita é que você primeiro prova para N mais 1, para depois você dizer que vale para N, para qualquer N. Não é isso o princípio da indução finita? Primeiro a gente encontra um primeiro, vale para um primeiro. Aí a gente encontra o N, então vamos ver se vale para qualquer N. Aí a gente prova que vale para N mais 1. Aí, então, se vale para N mais 1, quer dizer que vale para qualquer N. Não é esse o princípio da indução finita? Perfeito, é isso mesmo. Esse princípio da indução finita é o que você falou. Você prova um caso, depois você assume para N, assume para K, prova para K mais 1. Perfeito, está explicado. Depois tem um princípio da indução forte, que o livro até traz lá no capítulo 6, mais ou menos, que é bem parecido, só que você... Então, tem o caso base e o caso indutivo. Né? O caso base é o primeiro caso, para N igual a 0, N igual a 1, e depois o caso indutivo. Né? E depois tem um princípio forte, que é exatamente o mesmo princípio, só que ele é formulado tipo K menor ou igual a L, para um número N menor ou igual a K, que seria o caso base, alguma coisa assim. Né? Mas lá no livro ele explica direitinho o que é o princípio da indução forte. E é isso mesmo que você falou. Agora, eu estava pensando aqui... Não, tá certo. Eu acho que talvez eu tenha me expressado incorretamente. Eu não sei se a gente pode dizer que aqui é o princípio da indução finita nesse sentido. Porque não é essa ideia. Talvez tenha um outro nome, tá? Depois eu vejo no livro. Eu estava até procurando aqui, eu não usei o nome aqui no artigo de princípio da indução. Mas é porque tem uma semelhança, mas talvez não seja apropriado usar o nome exatamente como eu falei, tá? Mas, de todo modo, vamos ver uma coisa aqui. Então esquece um pouco daquele N nesse sentido, né? Então, aqui é só uma sequência de 3 números consecutivos, começando do x mais 0. Então, você faz x mais 0, x mais 1, x mais 2. Como você começou do 0, você tem que parar no n menos 1, porque n é 3. Você tem que parar no 2 para poder ter 3 números consecutivos. Se você quisesse ter 4 números consecutivos, você ia parar no n menos 1, que é igual a 3. Então, você ia começar no x mais 0, x mais 1, x mais 2, x mais 3. Tá? Você para no n menos 1, que é 3, é onde você para aqui a soma, aí você tem 4 consecutivos. Porque você somou do 0, está indo... É a mesma coisa que você falasse assim, ó, 0, 1, 2, 3, tem 4 números consecutivos, né? Ou então, se eu fizer 0, 1, 2, até o n menos 1, ele vai ter n menos 1 mais 1, que vai dar n números consecutivos. Assim, então, isso aqui é só para dizer o seguinte, ó. Criado o n, agora você tem que pegar para esse x aqui, que é um x geral, é um
uma variável que pode ser qualquer número, porque depende do n, e o n pode ser qualquer número, inteiro positivo, né? Se a gente provar que o x, que essa sequência x mais 1 até o x mais n menos 1, que não tem nenhum primo aqui dentro, aí você provou o teorema. Então, note que, não, aqui eu não vou precisar adicionar isso aqui, agora que eu vi, que eu já falei isso aqui no 9, tá? Note que 9 é uma sequência, isso tudo que eu estou explicando agora, é tudo para explicar isso, ó, que 9 é uma sequência com n naturais consecutivos. Então, se até o item 10, o 8 foi um insight, o 9 é você montar o que você precisa provar, porque o 9, ele existe, ele é montado dessa forma, independente de como que você vai criar o x. Se não tiver, pode ser que exista até uma outra forma de provar, uma outra fórmula sem ser essa, né? Pode ser que exista. Mas, de todo modo, isso aqui não muda. Você tem que provar isso aqui. Provar isso é provar o teorema. Aqui o 10 está falando que está só complementando o 9, que é para dizer que aqui tem n consecutivos. Aí, agora, a partir do 11, a gente vai começar a demonstração a partir do insight, né? A demonstração ela começou aqui no 6, tá? Mas agora já com esse insight, por exemplo. Você vai pegar o número 8 e vai fatorar. Então, para quem não lembra das palavras, fatorar é transformar em produto. Assim, Galbineia quer perguntar, desculpa, eu não veio o sonzinho aqui ou eu não percebi. Caso queira fazer alguma pergunta, Galbineia. Então, fatorar é transformar... transformar... Oi, professor, desculpa, não, eu estou entendendo. Até agora eu não estou com nenhuma dúvida, não. Obrigada. Tá bom, obrigada. Fatorar é transformar em produto, né? Em produto de números. Então, para fatorar o 8, ou escrever o 8, né, de forma mais aberta, fatorada, é 1 vezes 2 vezes 3 até o n mais 1, então isso aqui é a definição de fatorial, ó, até aqui é só abrir a definição de fatorial, que vai do 1 até o número que está entre parênteses, com exclamação, e mais 2, dado da forma que foi definida assim. Depois, no item 12, agora, olha como é que é a sacada aqui, por que o x foi definido dessa forma. Olha que legal isso aqui. Se você pega o 2 e coloca em evidência, você pode colocar o 2 em evidência, que vai sobrar o 1, o 3 e todos os demais termos que já tinham aqui. Quer dizer, agora esse 2 foi colocado, como é que fala? Em evidência aqui, ó. Porque tem um colchetes, né? Então, esse 2 tem um 2 vezes 1. Vou usar esse pontinho final como se fosse vezes. 2 vezes 1. Então, pôs o 2 em evidência aqui, sobrou... Então, esse 1 é desse 1 aqui, ó. Daqui. E aí, o que acontece? O x não é primo, quer dizer, eu teria que só colocar... do item anterior, né? Por exemplo, quando eu estou falando assim, x não é primo, porque você escreveu ele como um produto de 2 naturais. Vê se entendeu essa parte aqui, vou dar uma pausa para perguntar. O que é provar que não é primo? Ele é mostrar que ele é escrito como um produto de 2 números, só isso. Se você provou que ele pode ser escrito como um produto de 2 números, ele não é primo. Então, está dizendo assim, ó, x não é primo porque pode ser escrito como um produto de 2 naturais. Assim, a gente tem que provar, deixa eu apagar esse 0, ó. A gente tem que provar para x, depois a gente tem que provar para x mais 1, para x mais 2, até x mais n menos 1.
O primeiro a gente acabou de provar, porque você, no X, você colocou o 2 em evidência por causa desse produto aqui, ó, fazendo laranjado, por causa desse produto, você provou que o X não é primo, que ele é produto das naturais. Agora, vamos pegar o X mais 1. Se você pegar o X mais 1, como que monta o X mais 1? Você vai pegar esse X aqui e somar 1. Então, percebam que vai dar o X, ó, isso tudo aqui. Lembra que aqui tinha um 2. Como somou mais 1, ficou mais 3. Tá? O X, ele é igualzinho isso aqui, só que ele tem um mais 2. Né? Porque ó, só o X, ele é 1 vezes 2 vezes 3 vezes N mais 1 mais 2. Então, você soma um do lado esquerdo e um do lado direito, fica tudo isso aqui mais 3. Professor, Oi. agora sim, agora sim a gente pode dizer que está entrando o princípio da indução. É isso, mas não é exatamente aquele princípio da indução no sentido que o Pedro comentou, que é você provar o caso base, depois provar o caso indutivo, mas eu acho que pode usar a palavra indução, talvez não princípio da indução, por não ser aquele princípio exatamente, né? Porque aquele princípio ele tem uma variação dessa ideia aqui, mas tem indução aqui. E outra coisa interessante também é que, assim, na dúvida de entender por que não é primo, né? Só por ser múltiplo de 2, a gente já sabe até que o número é pai. Isso, perfeito. Exatamente. Você deu uma especificidade, né? No múltiplo de 2. Mas, na verdade, e aí vai ser par. Mas, na verdade, de uma forma mais geral, é só ser produto de 2 números, já não é primo. Quando a gente soma o 1, aí, olha que legal. Então, aí o 2 que estava aqui no final vira 3. E aí o 3 você coloca em evidência, e pelo mesmo argumento, por causa desse produto aqui, porque você está escrevendo esse número x mais 1 como um produto de tudo isso aqui, ó, do colchetes com o número 3, então x mais 1 não é primo, tá? Então x mais 1 não é primo. Provamos para 2 já. O x não é primo, porque o 2 você coloca em evidência. O x mais 1 não é primo, porque você coloca o 3 em evidência. Agora, o 17 é um pouquinho mais difícil de entender, tá? Porque assim, é abstrato e está trabalhando com letra, então fica um pouquinho mais difícil de enxergar. Mas, por exemplo, vamos generalizar, tá? E vou escrever de novo quem que é esse x. Escrever não, eu vou dar um Ctrl C aqui e dar uma colar. Ó, veja só. Então agora vamos generalizar, mas generalizar, então vai precisar aparecer o mais i aqui, porque a gente não pode ficar fazendo para x mais 1, x mais 2, x mais 3. Como o n é muito grande, o n pode ser 1 bilhão. Você não vai ficar fazendo até 1 bilhão. Então, você tem que pegar uma outra letra do alfabeto, pega o i, que normalmente indica número inteiro, e soma com o x, faz x mais i. Aqui eu escrevi o x, como ele foi definido. E aí aqui, deixa eu falar aqui embaixo, depois eu venho aqui para cima. Quer dizer, o i, você vai estar somando. Agora você está fazendo de forma geral. Estou fazendo uma forma geral. Então, o i, ele pode ser 0, que aí fica aquele x mais 0, que é o primeiro termo da sequência, ou o i pode ser igual a n menos 1, que fica sendo o x mais n menos 1, que é o último termo da sequência. Que sequência que eu estou falando? É essa sequência aqui que a gente precisa demonstrar. Ah, tá. Não, peraí. Colar a imagem que dá. Ó, então, essa sequência aqui
que a gente tem que provar. Então, só que você não tem como... A gente mostrou que x não é primo, x mais 1 não é primo. Se você quiser enxergar o x mais 2, você também enxerga, mais 3, mais 4, mais 5. Mas não dá para ficar fazendo isso indefinidamente. Tem que fazer agora de forma geral. Aí você faz x mais i. O x mais i, o último termo vai ficar i mais 2, porque o x ele termina com esse 2. Você soma i aqui, ó, então, em outras palavras. Se você somar i aqui, fica x mais i mais 2, né? 2 mais i, que é igual a i mais 2. Então, você fica com esse produto até o n mais 1, mais i mais 2. Porque agora o i é geral. É geral assim, ele está limitado, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a n menos 1. Agora, é muito... eu sei que fica abstrato, mas o 18 está absolutamente geral. O x mais i... agora, o que a gente faz? A gente pega esse termo aqui, ó, i mais 2, e coloca ele em evidência. Então, você tem o i mais 2... o i mais 2 em evidência, sobrou 1 aqui. Só que o i é geral, o i ele está entre 0, o i é maior ou igual a 0 e menor ou igual a n menos 1. Então, para qualquer i nesse intervalo aqui, o x mais i não é primo, porque ele é escrito como um produto de dois naturais. Então, aqui, aí finaliza. Com isso, finaliza a demonstração que x mais i não é primo, sendo i esse intervalo. Então, esse intervalo já contempla todos, você somar i desde o 0 até o n menos 1, que vai produzir aquela sequência, essa sequência aqui, com n números consecutivos não primos. Às vezes, precisa de um tempo... Às vezes não, né? Precisa de um tempo maior para assimilar esse teorema na sua plenitude, entendeu? Às vezes não é na primeira vez que você vê a demonstração que você já capta tudo. Então, se tiver alguém aqui que captou 30%, 50%, 70%, 80% ou 90%, mas não 100%, fiquem tranquilos, pelo menos foi assim comigo. Eu não captei a essência do teorema na primeira vez que eu vi, não.